Olá, que bom que vocês estão aí. Hoje eu vou trazer uma dica super importante para vocês, uma dica de conhecimento que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas à medida que vocês forem se aprimorando, que vocês forem fazendo um monte de pedra, vocês vão acabar se deparando com esse problema que na verdade não é um problema, porque é uma situação normalmente quando as pessoas compram pedras mais baratas ou pedras que eles dizem assim, quase como um refúgio de pedra, mas ainda assim são pedras muito bonitas e as pessoas acabam optando por pôr elas na casa ou fazer uma mesa com elas. São as mulas. O que a gente chama de mula? Mula é aqueles reparos que são feitos lá na mineradora mesmo ou na marmoraria, quando a pedra tem buracos muito grandes, quando elas são fatiadas e elas saem aqueles pedaços de pedra muito grande e abrem uma cratera nela ali. E o que eles fazem? Eles picam a própria pedra, misturam ela numa resina e fazem esses reparos. E eles fazem esses reparos, e esses reparos feitos com pó de pedra são chamados de mula. E às vezes, como no ano passado nós fomos fazer uma sala de uma cliente e tinha uma série de mulas, como uma que eu vou mostrar aqui para vocês, que era num piso de crema marfil. Então, esse tipo de coisa que vocês estão vendo ali é uma mula. Normalmente são pisos que são vendidos mais baratos, mas quando você vai fazer uma restauração, você tem que estar atento, porque esse tipo de reparo, esse tipo de solução não tem, é aquilo que a marmoraria entrega. Então, vocês têm que ser bem claros para o cliente que não tem nada para ser feito. Não tem como simplesmente vocês irem ali, removerem aquela pedra e colocarem um pedaço de pedra dentro. Nessa cliente até liguei para um amigo meu, vendo se tinha como a gente melhorar, fazer alguma coisa de diferente, que ele era especialista em mula, e ele também me falou que não tinha nada para ser feito. Pior é essa mancha aqui nesse marrom imperador. Isso aqui era uma mesa, e essa mesa aqui era do dono da marmoraria. Ele, como ele tinha essa peça grande, ele viu que ele não ia vender, ele acabou optando por fazer uma mesa para ele. Olha quantas marcas de mula que tinham nessa chapa. E isso é natural. Às vezes o que acontece? As pessoas, a marmoraria, quando ela vai recortar a pedra, ela acaba tirando essa mula, inteligentemente ele acaba desenhando a pedra, o corte dela, removendo, fazendo a remoção dessas partes que estão comprometidas, mas nem sempre é assim. Às vezes, igual num caso de uma obra que nós estamos fazendo um reparo de umas lareiras e de umas peças lá que uma marmoraria acabou danificando porque passou cera muito grossa, porque foi colocado película e dessa cera impregnou dentro desse material e tinha muito risco de lixa. Tem uma lareira na sala principal de um dos apartamentos que quando você entra, ele tem uma mula de ponta a ponta. Então, às vezes é um pouquinho de falta de noção da pessoa que mandou fazer o corte, usar um corte para fazer justamente uma frente de uma lareira com uma mula exposta. Mas isso são faltas de noção que as pessoas não têm. E isso não compete a nós restauradores, mas compete a nós sabermos que ela existe, para quando o cliente perguntar, a gente saber explicar o porquê que ela está ali, o porquê que isso acontece e que realmente foi um reparo que foi feito, ou que a marmoraria acabou não cortando, ou que a pessoa sabia realmente que era uma peça, que eram peças mais baratas porque tinha esses reparos, mas pra gente é muito bom ter esse conhecimento. Então a dica de hoje foi uma dica de conhecimento, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima dica.